A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Antes de entrar no noticiário propriamente dito, a gente tem que saudar de vez em quando o bom humor do presidente Trump. Normalmente ele é agressivo e até estúpido, mas de vez em quando ele tem umas piadas boas. Por exemplo, ele agora está lançando o nome do Gianni Infantino, que é presidente da FIFA, para secretário-geral da ONU. Só pode ser uma piada. Ele encontrou alguém subserviente. Claro, a Federação de Futebol é muito parecida com a ONU. O Infantino demonstrou qualidades imensas ao dirigir o futebol, segundo pensa o presidente Trump, e agora pode servir para secretário-geral da ONU. É piada, mas é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Começa hoje a aplicação do tarifaço aqui no Brasil. Começa hoje a aplicação do tarifaço. Uma lista enorme de produtos brasileiros, há, claro, exceções, será gravada com imposto de 25% nos Estados Unidos quando importados pelos americanos. Os Estados Unidos ainda ameaçam, e isso circula no governo como um temor, a aplicação de outro tarifaço em cima do Brasil. Seriam mais 12,5%, sob a alegação de exportação de produtos produzidos com mão escrava, né? Situações análogas, semelhantes à da escravidão. Estão esperando mais um plus sobre outros produtos. Deixa eu ver o Globo que está dando isso. Gozado, a maioria dos outros jornais não deu essa notícia como prioritária. Tarifaço entra em vigor e Alckmin diz que reação não pode ser olho por olho. Estados Unidos adotam hoje taxa de 25% para produtos do Brasil. Empresários pedem ao governo que não haja retaliação. Olha, nesse caso, retaliação é burrice. Por quê? Porque uma retaliação provocaria uma outra retaliação, uma outra aplicação de sobretaxas e outros tipos de reações dos Estados Unidos sobre o Brasil. Estados Unidos é uma economia gigantesca, tem um poder gigantesco. O Brasil tem um potencial muito grande, mas é muito pequeno política e economicamente em relação aos americanos, e uma retaliação que provocasse uma retaliação de volta seria uma loucura. Os americanos têm cacife que nós não temos para retalhar. Então, retaliação é uma bobagem, é uma bomba atômica no pé, não é um tiro no pé, é uma bomba atômica no pé. Poderia eventualmente ser aplicada se fosse um caso perdido, mas ainda restam esperanças de que muitos desses produtos podem ser negociados, e é uma enorme bobagem falar em retaliação. Pior é ameaçar,
é ameaçar fazer com que os americanos imaginam que o governo brasileiro teve a ousadia de entrar num ciclo de retaliações. Não existe meia retaliação e não existe metade da retaliação da retaliação. Aí entramos num nível extremamente grave para as relações Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos-Brasil, que é indesejável para o Brasil e para o mundo, porque o Brasil, eu repito, não tem cacife. E você pode dizer, mas como? O governo negociou, são vários produtos excluídos. Nada. O governo brasileiro tem um acesso pífio à intimidade da Casa Branca e do Departamento de Estado. Acesso pífio, formal, acesso formal, né? E aí a diplomacia se faz até com envolvimento pessoal, com confiança na palavra, etc, etc. Nós não dispomos dessas armas. Quem fez e está promovendo esses acordos é o empresariado brasileiro, coadjuvado pelos empresários norte-americanos que veem prejuízos para os Estados Unidos e, evidentemente, para os seus próprios negócios, na medida em que o presidente Trump aplica essas sanções de impostos aos brasileiros. Então tem que tomar muito, muito cuidado com o que se fala, viu, presidente Lula? Muito, muito cuidado com esses arrobos nacionalistas, essas demonstrações de falsas coragens, porque eles acabam ouvindo os seus discursos e acabam, se for conveniente, interpretando como se realidade fosse. Então, precisa tomar cuidado. Então, aqui a gente continua na esperança de que negociações, tem até empresas contratadas de lobby é oficializado nos Estados Unidos, para conduzir, os empresários estão pagando uma bela grana para conduzir essas negociações, essas conversas com o Departamento de Estado, com esse Departamento de Comércio americano, etc, etc. Tudo indica que até o fim do processo eleitoral brasileiro não vai acontecer nada. Se você quer interpretar por razões políticas, eu acho que subsidiariamente pode ter, e são razões políticas que tentam emplacar a vitória de Flávio Bolsonaro, a quem o presidente Trump apoia de maneira irrestrita. Você quer ver? Tem uma coisa sobre isso na BBC de Londres. Está aqui, ó. Tem um site da BBC, que é BBC Brasil, está aqui, News Brasil, BBC. Então dá uma espiada. Por que novo tarifaço de Trump não deve decidir eleição a favor de Lula? Em 2025, após o primeiro tarifaço, o governo Lula apostou na bandeira da, entre aspas, soberania nacional e melhorou sua avaliação. Agora, esse cenário é mais complexo, como mostra experimento com eleitores indecisos. Aí vem aspas. O espírito do eleitor pendular é de que a soberania tem que vir antes de submissão, mas só depois de negociação, diz pesquisador. Esse é o site em língua portuguesa para o Brasil da BBC de Londres, que é uma emissora internacional pública de alta responsabilidade
e de conhecida, de vez em quando tem umas falhas, isenção nas suas análises. Dá uma espiada numa notícia também que está nos jornais brasileiros. A disparada na Copa do número de pessoas que pediram para CPF, ser bloqueado nas bets. Hoje nem gosto mais de futebol. Quer dizer, o pessoal que pede para o governo impedir que eles joguem. Vai lá jogar, deu CPF, necas, não pode jogar. Então, as pessoas reconhecendo a sua dependência, né, fizeram esses pedidos, então muita gente fez esses pedidos, e o governo continua não querendo dizer não para as bets. O Lula fala contra, mas não age contra. E municípios, já vários municípios brasileiros estão lutando contra, né, esse câncer na sociedade brasileira, que são as bets, que tem como responsáveis lá governos anteriores, Temer, Bolsonaro, e especialmente Lula, que fala contra, mas não tem peito de assinar. São medidinhas assim. Pode continuar, claro, é uma democracia, como o cigarro continuou, agora acaba com a publicidade. E aí os órgãos publicitários também maneiram, porque, né, num momento tão difícil, pinta uma grana desse tamanhão, então, olha, vamos devagar, publicam as coisas, mas lá dentro, vamos devagar. Eu conheço bem isso, fui editor-chefe da Folha de São Paulo, e a gente, pelo menos naquela época, e acho que a Folha mantém essa altivez até hoje, aliás, os jornais brasileiros têm mantido, nem sempre encontramos isso em todos os órgãos de imprensa, não aceitam esse tipo de aviltamento. Investigação vê elo de ex-chefes da PM e operadores do PCC. Passa um frio pela espinha da gente. A polícia de São Paulo, a PM, encarregada de nos defender e combater o crime, responsável pelo combate ao crime, o ariete, o extremo, a ponta do combate ao crime, tem chefes acusados de estarem envolvidos com o crime organizado. E não é um só. Há outras autoridades, outros oficiais acusados de envolvimento. Isso é um susto, além de ser uma vergonha. Isso é uma vergonha. A PM, para limpar um pouco a sua barra, tem que acompanhar e investigar exaustivamente isso e punir rigorosamente esses homens, se é que são culpados, por enquanto são suspeitos, punir rigorosamente esses homens, porque se for verdade, como parece ser, eles desrespeitaram a própria farda que juraram respeitar. Está aqui, ó, investigação do Ministério Público Estadual reuniu dados de que operadores financeiros do PCC mantiveram relações de amizade com coronéis que foram da cúpula da Polícia Militar de São Paulo. São citados, aí tem os nomes, Luiz Carlos Pereira Martins e José Augusto Coutinho, ex-comandante-geral da PM, e eu estou tomando cuidado, viu? E ex-comandante da Rota. Coutinho era homem de confiança
do secretário da Segurança Pública e deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, deve ser candidato a senador. Ele foi exonerado, o coronel, em abril, após o governador Tarcísio de Freitas ter tomado conhecimento de depoimento do promotor Lincoln Gabia, a Corregedoria Pública, a Corregedoria da PM. Gaquia, relatou que Coutinho não tomara providências após ter recebido áudio que provava que PMs da Rota haviam vendido informações ao PCC. O atual comando da PM ressaltou ter participado da operação do Ministério Público Estadual. Comandante é uma mulher. A primeira mulher comandante da PM paulista. É muita irritação. Quer dizer, tá tudo dominado! Tá tudo dominado! Quem tem que te proteger tá ligado ao PCC. Você acredita? E aí um comandante arrasta a corporação inteira. Arrasta para onde quiser, se omite, perdoa, colabora e ganha. Não é mais uma honra defender a farda da PM paulista? Não é mais. A PM tem que passar a PM a limpo. Folha de São Paulo. Flávio Bolsonaro repete o pai e propaga falsidades sobre as urnas a embaixadores. O Flávio, que muita gente chama de Frávio, meu candidato é o Frávio. O Frávio está, de vez em quando, metendo os pés pelas mãos. Senador cita suspeitas sobre empresa que não é fornecedora do Brasil. Senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, espalhou informações falsas a respeito das urnas eletrônicas em evento com embaixadores e diplomatas nesta terça-feira em Brasília, repetindo o episódio de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa história das urnas, elas foram examinadas de cabo a rabo, não encontraram nada, existe um impedimento físico, segundo os defensores da ideia de que elas são perfeitas, um impedimento físico de interferência. Tudo nós já ouvimos, as pessoas acreditam, né? Mas eu pergunto por que o STF lutou tanto contra o voto impresso? Até distorceram que era voto impresso. O voto impresso não é aquele voto antigo que você põe o xizinho na frente do nome do candidato. O voto impresso é um voto que você vota como hoje, direitinho, igualzinho, mas a máquina emite um papelzinho, um recibinho que você coloca numa outra urna, o que facilita, complementa a conferência dos votos. Não sei por que eles insistiram em tirar. Seria mais uma comprovação. Não precisa. Mais uma. Tem gente que põe em dúvida as urnas. Vamos chancelar as urnas com mais um voto. Não tem. E o Supremo lutou contra isso. Estava resolvido o problema. Estava resolvido. Era fácil. Tem dúvida? Qual é a urna? Número tal. Vai lá e reconta o papel. Sai fora da máquina. Não sei. Olha uma notícia boa aqui. Uma inauguração de uma ponte, né, no Rio Paraná. O Rio Paraná. Porto Murtinho une Porto Murtinho
Carmelo Peralta, no Paraguai, ponte da rota bio-oceânica. Ela tem o condão de juntar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A ponte tem 1.294 metros. A parte do acesso brasileiro não está pronta ainda, então ela vai ser inaugurada no ano que vem, 2027. Ela tem 1.294 metros de extensão. Olha que foto lindíssima do Estadão. Beijo das Aduelas. Sela mais uma ligação entre Brasil e Paraguai. Muito bonito. Aqui embaixo tem um avisinho, um anúncio da Folha, que é do Estadão e da Folha, sobre um filme que reverencia uma cantora espetacular, muito presente na Bossa Nova, que é Laíde Costa. Laíde Costa, uma figuraça homenageada, né? E um filme que reverencia essa grande cantora. É importante que os valores culturais sejam preservados, e homenagem em vida é muito mais bonita. Vamos ver. Nicarágua. O Brasil não falou nada sobre a Nicarágua. O presidente da Nicarágua, esse monstro, ele resolveu que acabaram-se as eleições. ¿Por quê? Porque não se pode correr risco de que a oposição tome conta deste país. Eu sou o dueño del país. Só eu posso contribuir, não é o Boris, hein? Só eu posso contribuir para melhorar a Nicarágua e tal. E aí Ortega, o nome é Ortega, ele fez uma revolução sandinista lá atrás, democrática, derrubou o Anastácio Somoza, que era um ditador terrível e tal. Tá aí, saudades do Anastácio Somoza. Então, não, saudades nada, né? Era uma ditadura aí, mas trocou uma por outra. Cada vez que eu leio, por exemplo, eu li anteontem, uma notícia da morte de um ex-guerrilheiro, e aí o jornal publicou assim: lutou contra a ditadura. É verdade, a guerrilha lutou contra a ditadura, mas o escopo, a intenção não era lutar contra a ditadura, era instalar outra ditadura, diferente, só que comunista. Quem duvida, pega os estatutos, estão aí os estatutos das guerrilhas, que mostram a da Dilma, todas elas, do Lamarca, eu não lembro o nome dessas, eles iam, uma era ligada a Cuba, outra era ligada à China, outra era ligada a não sei a quem, e aí insistem, inclusive o PT, em dizer que quem são essas pessoas? São pessoas perseguidas que lutaram contra a ditadura. Não deviam ter sido perseguidas, não podiam ser torturadas. Foi um erro dos militares, gravíssimo erro, não, crime, né? Abrigado pela anistia, mas essa gente não pretendia de jeito nenhum restaurar a democracia, não pretendia. Vamos ver o Globo. Tarifaço entra em vigor e Alckmin diz que reação não pode ser olho por... já demos. O Globo. Aqui tem uma coisa palestina. Agonia sem fim em Gaza. Gaza saiu do noticiário, mas continua.
em meio a uma nova onda de ataques de Israel que mataram 57 palestinos na última semana, e a construção de uma extensa barreira que secciona o encrave, Gaza sofre com um surto de catapora agravado pelas condições precárias dos acampamentos. Olha a catapora aí nessa criança. Olha a catapora. E a guerra não acaba. A guerra não acaba. Aí ontem falou-se, o presidente do Líbano esteve com o Trump. Parece que as tropas de Israel estão dando uma recuada lá no sul do Líbano. Até agora, o Hamas continua fazendo a sua guerrilha, e o Hezbollah, no sul do Líbano, continua também fazendo a sua guerrilha. Israel não vai abandonar, por gosto do Benjamin Netanyahu, que fatura a guerra politicamente, não vão recuar tão facilmente e entregar as armas. O Hamas entregou o governo de Gaza, mas não entrega as armas, que é o X da questão. Deixa eu ver o que mais. Emendas para o SUS bancam mais material de escritório do que de saúde. Tem que acabar com as emendas, não é disciplinar as emendas. São uma grave distorção da democracia. Não tem que deputado distribuir emenda. Emenda é uma coisa do poder executivo. Podem propor. Tem como funcionam as democracias em todo o mundo. Aqui arrastaram, inventaram essas emendas PIX, e não sei o quê, para faturar uma grana, a verdade é essa, para faturar uma grana. Uma parte vai para as prefeituras, quando vai, não prestam contas direitinho, contratam empresas indicadas pelos doadores, senhores parlamentares, e faturam uma graninha. Não é todo mundo, é claro, há honrosas exceções. Houthis fazem navios desistirem do Mar Vermelho. Gente, não vai ficar assim. Espere uma retaliação americana. Os Houthis, que são do Iêmen, estão trabalhando para o Irã, é um braço armado do Irã, mas pode esperar que venha aí porque a Rússia está com problemas de petróleo. A Ucrânia começou a acertar as usinas, começou a mexer com a economia russa baseada no petróleo. Então, a China precisa do petróleo, ela já está gastando as suas reservas, você sabia? Ela começou a gastar as suas reservas, por isso que não foi a mais de R$90 o barril, porque diminuiu a procura. Mas uma hora isso vai enforcar essa gente, e aí eles vão querer a passagem por Hormuz e pelo Mar Vermelho. Aí, minha gente, virão os drones e etc. dos Estados Unidos. A abstenção crescente desafia voto obrigatório nas eleições e entra no cálculo de candidatos. Voto obrigatório é uma vergonha. É uma vergonha. Voto deve ser um direito, não um dever e uma obrigação. O cara não sabe em quem vai votar. Precisamos estabelecer. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem voto, por zona, voto regional, como é que chama? Voto distrital. Ou voto distrital misto. Flávio Bolsonaro repete, PF intima Jacques Wagner a depor sobre suspeitas de pagamento do Master. Isso prejudica a candidatura a Lula. Tereza Cristina não quis servir-se.
Não tem vice, não tem vice. A direita está bifurcada e dividida. Não estão tentando uma mulher. Você acha que pelo fato de ser mulher ela traz votos? Não sei. Não sei. Que a mulher vota em mulher, eu acho que não. Governos discutem 150 bi aditivos de concessões. Concessões que estão terminando e tudo. E chegamos no fim. Mar Vermelho, deixa eu ver, não tem mais grandes coisas. O importante já foi, estava nas primeiras páginas. Gostaria tem muito roubo de caneta, roubo de... Enfim, gente, pegaram um roubo na Caixa Econômica gigantesco. Estão descobrindo, são funcionários. Deve ter gente de fora também. Aí mexeram nas contas correntes. Vamos ver se não vão tentar esquecer como estão esquecendo do INSS. De vez em quando dá mas quem tomou café conosco, Lula, o café está caro. Lourdes Ricato, Rogério Lemos, Márcio Fávaro, Suzy Cecília, Cláudia Porta, Valdomiro Santos, Carlos Vasconcelos, Naldo Carlos, Roberto Neri, Hélio Inatizuk, Misael Lima, Elcion Zingano, Bertulina Silva, Edésio Peterli do Espírito Santo, Raimundo Nanato do Rio Grande do Norte. Nanato ou Nonato? Nonato. Você escrevinho errado aqui, viu, Cássio? Nonato, desculpe, Raimundo Nonato. Francisco Júnior de São Bento de Sapucaia ou Sapucaí? Sapucaia. Olha, aqui está São Bento de Sapucaia, Francisco Júnior. Se estiver errado, perdão. Eliana Tupi, de Porto Ferreira. Pessoal, muito obrigado. Amanhã estaremos juntos novamente em todas as nossas plataformas. Não se esqueça de que cada vez mais é preciso passar o Brasil a limpo. Cansa, mas é preciso lutar. Bom dia.